E Ramiel, você que está em cima, viu tudo isso acontecer. Você ouve passos vindo do palácio que você saiu. Passos acelerados. E você se vira ali para olhar e você vê o rei. O rei Portos, ele olha para a cidade dele assim, ao mesmo tempo ele está chocado pelo cenário que ele está vendo, mas ao mesmo tempo ele está sem palavras para entender como isso aconteceu. Ele olha para você, se ajoelha, ele olha para você e fala: que poder é esse? Nenhum mago, feiticeiro poderia fazer tal coisa. Ele se abaixa, Ramiel, como se ele estivesse te venerando mesmo ali, fazendo a reverência. Ele fala: Ramiel, tu és mais que um homem. O Ramiel, ele começa a tentar gesticular, tipo, calma, calma, sabe? Meio até um pouco desesperado, um pouco meio receoso do que dizer, meio nervoso também. Mas ele tenta arranjar ali, com os próprios gestos dele, um jeito de fazer o rei parar de até de venerá-lo. Eu não fiz nada digno de ser venerado. Não fui eu. Foi o senhor, Adão Rael, que eu disse. Isso tudo só foi possível por causa da fé. Eu sou apenas um servo do Senhor. Nada mais. Vê que ele se levanta olhando para você. Ele fala: então eu me prostro, Ramiel. Eu me prostro diante do teu Deus. Ele será o Deus de Uret agora. E no momento que ele fala isso, você ouve a voz de Adão Rael novamente ecoar na sua mente. Talvez para algo que você não imaginaria que ele diria, mas assim é a mente de um Deus soberano. E ele fala: Ramiel, agora volte para casa. Aguarde meu sinal. Eu aparecerei a você após o acender da lâmina. O Ramiel, ele ouve ali tudo. Ele parece que mentalmente consigo mesmo ele parece estar concordando assim. Ele olha de volta a atenção ao rei. Bom, eu fico feliz que você tenha o aceito também. É o nosso Deus agora. Bom, tenho que voltar para casa. Na hora que você fala tem que voltar para casa, você vê que o rei ele segura nas suas vestes assim, ele: não, você não pode nos deixar. Como você vai nos deixar? Como Deus vai falar conosco agora? Você não disse que ele seria o senhor de Uref também? Sim, mas você é o representante dele? Mas ter a fé nele é mais que o suficiente. Vocês não precisam de mim diretamente. Apenas precisam acreditar e amá-lo. Ramiel, faz um teste de comunicação, por favor. Claro. 9. Caraca. Beleza. Seguinte, então você fala isso, por um momento você vê que vem um ímpeto nele de falar alguma coisa, como é que eu posso dizer, mais impetuosamente, talvez mais nervoso, mas ele segura, eu tentarei entender isso. Tudo bem, Ramiel. E pra onde você vai? Para casa, nada mais. Você vê que ele só olha pra você, ele tá com os olhos arregalados, ele não consegue entender como alguém que, pra ele, né, que fez o que você fez, tá, tipo, indo embora sem exigir demandas ou um templo ou algo assim pra você ser tipo um sacerdote, sabe? Um sumo sacerdote ou algo do tipo. Ele olha e quando você fala que tá indo pra casa, ele só acena assim positivamente com a cabeça. E é isso, ele não faz mais nada. Você vai embora? O Ramiel, ele acena assim de volta com a cabeça. Bom, se você me permite, cuide-se. Eventualmente, no futuro, nos veremos. Beleza. Cara, você vê que ele continua só olhando pra você assim, ele de novo acena,
Você ouve que ele fala bem baixinho assim. Até, Amiel. E você começa a descer as escadarias. Da mesma forma como você veio sem nada, praticamente, você tá voltando. Cara, você começa a descer, Amiel, passar ali depois das escadarias. Você vê o Naurim. Ele tá ali, cara, bem machucado. Você vai fazer alguma coisa, Naurim, Ramiel? Vocês vão fazer alguma coisa? Eu vejo ele descendo assim. Que foi isso? Foi o Senhor. Ele fez tudo isso por nós. Eu sabia que você era mago ou alguma coisa assim. Não é magia, Naurim. É muito diferente disso. É fé. E, bom, como foi a conversa com o rei? Bom, ele foi mais compreensível do que eu imaginava. Encares não é mais o símbolo desse reino. Meu pai não vai gostar disso. O seu pai não estava muito feliz da reunião inteira. Mas você percebe que o Ramiel dá uns passos assim, se aproximando mais de você. Você tá bem? Eu tô vendo que você tá bem ferido. Ele coloca a mão assim, algumas costelas quebradas, mas... eu vou sobreviver. Bom, toma cuidado pra não exagerar, né? Eu sei que você é desse tipo. Não, eu ainda tenho que treinar bastante, mas... se não fosse essa ventania, eu acho que o pior poderia acontecer. Você foi um esplêndido guerreiro, Naurim, por ter conseguido lidar com eles. Obrigado, Ramiel. Eu olho de volta pra ele assim. Tá, você vai voltar pra casa? Sim, eu tô a caminho de lá agora. Eu vou ficar por aqui e ajudar a reconstruir a cidade. Ou o que sobrou dela. Tá, tudo bem. Bom, acho que ainda a gente vai se ver em breve, né? Talvez. Provavelmente o rei queira mais alguma coisa de você. Eu acho. Bom, descansa por enquanto. Não vai ser um adeus agora. Tá bom. Façam pra mim, por favor. Seja de fé. Não, de fé não preciso. Não, mas eu preciso de um teste de percepção. Eu vou... Percepção. Tinha que ser um atributo que eu tenho um, né, cara? Nossa. Percepção não é legal. Vai ser difícil. Ok. Tá nas suas mãos. Vocês estão conversando e Ramiel, algo chama a sua atenção. Você não sabe exatamente porquê, talvez uma intuição. Ou talvez porque é um momento de despedida. Mas você olha lá pra cima de volta. Você já tá caminhando pra se despedir do Naurim, vocês já estão em últimas palavras, mas você olha lá pra cima rapidamente e você consegue ver o semblante do rei, olhos um pouco cerrados, olhando pra vocês dois conversando. Você não sabe exatamente o que ele tá pensando. Talvez ele esteja perguntando por que você parou pra conversar com um soldado, ou talvez ele esteja se perguntando se você falou a verdade pra ele, se você tá indo pra casa mesmo. Mas ele fica olhando pra você e você percebe apenas esse semblante. Mas rapidamente você volta ali pra sua despedida com o Naurim e podem seguir aí o roleplay. Você vê que o Ramiel, ele para um tempo ele olhando pro alto assim. Depois ele volta os olhos a você. Bom, não vou ficar gastando muito seu tempo. Não tá gastando. Eu vou ter que passar bastante tempo de recuperação também. Bom, eu acho que o rei ele tá mais compreensível agora, então se acabar sobrando alguma coisa pra você, acho que se você conseguir falar de um jeito mais tranquilo com ele também, se você falar que também crê no Senhor, acho que vocês podem se entender. Eu acho que você tem motivos pra querer. Eu Talvez espero tenha. poder te mostrar mais motivos.
Puta, eu vou focar no aqui e agora. Sim, tudo bem. Bom, eu vou indo, Nauri. Até logo, né? Até logo, então. Então, Ramiel, vocês se despedem e você começa a cruzar a cidade de Urat. Você começa a perceber que você é o centro das atenções. Os soldados estão olhando para você, as pessoas que sobreviveram, que estão saindo das casas, olham para você. E há todos os tipos de sensação e sentimentos e olhares ali direcionados para sua pessoa. Você percebe alguns com medo conforme você passa, eles se afastam, vão para trás de algumas carroças quebradas. Você tem que em alguns momentos desviar de corpos que estão no chão, tanto de soldados quanto dos inúmeros orcs que estão caídos ali. Por alguns outros olhares você é admirado, as pessoas olham, fazem um sinal assim como se elas estivessem reverenciando você. Claro que não dá tempo de você ficar falando para todas as pessoas ali que não foi você que fez, né? E existe até mesmo aqueles com ódio, que talvez eles ainda coloquem que você sabia desse ataque e talvez tenha tido créditos por ter avisado, ou talvez teve algum plano para conseguir a fama a partir disso. Enfim, são coisas que você começa a imaginar que talvez as pessoas possam pensar por tudo isso que aconteceu, e você vai passando pela cidade, pelos olhares, as casas destruídas, chega no portão que está caído, enfim, você olha para a estrada, a mesma estrada que te trouxe até aqui, e começa a dar os seus primeiros passos voltando para casa, tendo lembranças aí de quando você chegou aqui com aquela ideia de como ia avisar todas as pessoas e não imaginava que terminaria dessa forma, sua viagem até Urat. E enquanto isso, você dando os seus primeiros passos para voltar para casa, Naurin, você começa a ouvir um barulho vindo do palácio. Barulho de vozes, alguém nervoso. E de repente você vê o seu pai. Ele está saindo do portão ali do palácio. Você vê ele descendo as escadarias, gritando. A sua mãe está logo atrás dele, né? Você vê que ele sai bravo assim, descendo. Ele está com o manto dele de sumo sacerdote. E ele começa a gritar, Naurin, muito alto. Pencaris foi traído! Não há mais voz no templo da cidade de Urat. Há tempos ele cuida desse povo. E hoje o rei virou as costas para ele. Haverá restituição, guardem o que eu digo. E você vê que ele vai descendo nervoso, soldados olham para ele assustados, e ele vê você, Naurin. Ele vai vindo na sua direção com aquela... Cara, ele tá com uma cara de maluco, Naurin. Ele chega bem perto de você assim e Naurin, ele fala bem alto assim. Vamos para casa, Naurin. Pegue suas coisas. Faça sua mala. Nós vamos para Zap-Turak. Seu irmão é sacerdote lá e ele nos receberá. Não ficaremos mais no meio deste povo incrédulo e abandonado. Vamos! Cara, ele afasta um pouco assim do braço do pai. Eu queria ir. Apesar de não compartilhar a mesma intensidade de fé que o senhor, eu ainda o amo. Mas eu vou ficar por aqui. Você fala isso assim, ele olha, sua mãe atrás arregala os olhos assim, ele... Você está trocando Pencaris por um povo que o abandonou? Você sabe muito bem que eu não vou nas reuniões. Eu não sou um fiel de verdade. De nenhum deus, talvez. Eu ficar aqui ou sair não vai fazer diferença. E além disso, o que eu vivi hoje só me dá mais esperança. O que o Ramiel fez, o que aconteceu aqui, eu tô intrigado. E eu vou ficar. Meu filho, por favor, coloque sua cabeça no lugar. Nós somos uma família. Peça perdão ao seu pai. Venha conosco. Assim, ele tava com a espada e coloca a chave guardada. Ele segura nas mãos dela assim. Eu sei, mãe. Eu amo muito
você, meu pai. Amo muito meus irmãos, mas eu ainda tenho que ficar aqui. Eu sou um soldado, afinal. Eu escolhi ser um soldado. Nessa hora, Naurin, você sente, você estava com as mãos dadas para sua mãe, você sente rapidamente ela se desfazer assim, não por conta da sua mãe, mas você sente a mão do seu pai separando a sua mão da sua mãe, cara, de uma forma surpreendente. Ele dá um tapa no seu rosto e ele grita: "Você é uma vergonha! Desde que escolheu seguir essa profissão, ouça bem, eu não o conheço mais como meu filho." E ele sai andando. Ele viu o pai assim, já indo embora. Ele: "Pois bem então, pai. Agora eu abandono o nome Thorne, então. Não pela minha mãe, mas por você. A arrogância e a ganância dentre sua fé me enoja. Siga em outra direção, pois agora sou Naurin, o soldado. E apenas isso." Beleza, cara, você vê que a sua mãe olha assim, ela não sabe exatamente o que fazer. E o seu pai, ele até desacelerou um pouco enquanto você falava. Quando você termina, ele balança a cabeça assim e ele grita: "Elizabeth, vamos!" E você vê que ela olha pra você, ela baixa a cabeça e ela segue o seu pai. Ele não fala em voz alta, mas ele fala um pouco mais baixo assim. Não vou julgar a mãe. Bom, eu vejo isso e vejo que chama muita atenção. Eu vejo que eles estão saindo. Eu só vou esperar eles tirarem as coisas lá do palácio pra eu tirar as minhas e eu imagino que eu não vai mais ficar lá, né? Até porque Então, você... eu vou morar numa tenda. Então, nesse momento, antes até que seus pais estão saindo, você sente uma mão no seu ombro e a largura dessa mão você já sentiu antes, de uma forma muito mais ríspida, né, mais violenta, mas você olha aquela mão verde e é do guarda, Ourifas. Não se preocupe, garoto. Você tem uma família aqui. Eu sei, mas eu queria que minha mãe ficasse. Meu pai nunca foi um homem muito... Bom, nunca apoiou tanto eu ser soldado. Eu imagino para alguém com o cargo que ele tinha, deve ter sido difícil. Um filho soldado. Mas vamos, você tem que se cuidar, você não está bem. Ele põe a mão um pouco assim, ainda nas costelas. Eu sei, eu tava fingindo que eu não tava doido. Aí você vê que ele não chega a rir, mas ele sorri assim de canto de boca e ele passa assim o braço embaixo assim dos seus axilas assim para te levar, né? Ele começa a te ajudar ali até algum posto médico. E como você mesmo falou, você imagina que a casa, né, a casa grande, vamos dizer assim, a mansão que você morava antes com seu pai, o sumo sacerdote, se ela não foi destruída durante todo esse cenário agora, você não tem condições de bancá-la, né? Porque, inclusive, você não tem as regalias que ele tinha. Então, você, pelo menos por enquanto, não precisa se preocupar com onde você vai ficar, com o seu alojamento, porque você vai ficar durante algum tempo aí na ala médica, né, da cidade, junto com os outros feridos. Você fica numa área reservada para os feridos militares, né? Mas ainda assim não precisa se preocupar em moradia por enquanto. Sua moradia vai ser se recuperando aí no QG militar. E nisso a gente vai se distanciando da cidade de Uret, se afastando ali, vendo aquela fumaça que sobe das casas agora apagadas, mas ainda com aquele calor, algumas fagulhas acesas ali. E a gente começa a se direcionar algumas horas depois, já no fim de tarde, com o jovem Ramiel chegando à sua propriedade rural,
a propriedade de seu pai, o Amar. E Ramiel, assim que você vai se aproximando, você vê os lustrons, aqueles animaizinhos dos quais você é pastor. Eles brilham com mais intensidade, se aproximam de você ali, fazem como se fosse um tipo de festa que você está ali. E na porta o seu pai olha você chegando, você vê que ele arregala os olhos. Uma coisa chama a atenção, o seu pai parece não estar 100%. Ele parece ter um semblante mais fraco, né? Ele sofre com alguns problemas respiratórios já há muito tempo, mas mesmo assim nada disso é o suficiente para impedir que ele vá na sua direção. E na hora que ele chega, você vê que ele põe as duas mãos assim no seu rosto e ele: "Você está bem, meu filho?" E aí ele te dá um abraço. O Ramiel, ele retribui o abraço ali, é um pouco grato, feliz. Eu voltei, pai. Eu tô bem. Tá tudo certo. Ele fala pra você: "Os orcs passaram aqui, filho, e muito perto. Mas eles não viram a propriedade. Eles passaram reto. O Senhor cumpriu a sua palavra. Como sempre. Louvado seja Dom Rael." Louvado seja. Eu tô cansado, mas tô feliz que as coisas saíram exatamente como ele nos disse. Como deveria ser. Você vê que ele dá as mãos assim pra você, ele: "Vamos, você..." Aí você vê que ele dá um sorrisinho assim, ele: "Você precisa de um banho." Você tem razão. E você vê que o Ramiel dá uma cheiradinha assim nas axilas. Eu tô fedendo tanto assim, meu pai? Ele fala: "Parece que você esteve preso." É bom. Eu acho que você tá certo, na verdade. Eu, por um momento, estive. Você vê que ele arregala os olhos assim, ele: "Me conte, vamos." E aí, tipo, ele põe as mãos nas suas costas assim, e te leva pra dentro. Ele vai acompanhando o Ramiel. Aurim, você tá repousando, já faz 7 dias que você tá aí cuidando da saúde nesse centro médico de emergência aí para soldados, mas você vê que vira e mexe algum civil também é levado ali. A cidade está tentando se reconstruir na medida do possível e você não tem saído, você está em repouso, mas você ouve o barulho durante o dia até o cair da tarde das reformas que estão sendo feitas, as pessoas lá fora. Há uma tristeza muito grande nas pessoas que você tem contato, há feridos ali perto de você que perderam parentes, perderam irmãos de guerra às vezes, soldados principalmente. Alguns que não conseguiram sair daí porque ainda estão muito feridos, então eles nem conseguiram ter notícias de parentes, se sobreviveram, se estão desaparecidos ou se morreram. Então é um cenário triste que você está acompanhando aí dentro, mas no fundo há uma conversa que vira e mexe, aparece entre vocês que estão ali na ala médica, você ouve outras pessoas conversando, que é sobre o pastor, para onde ele foi, que poder era aquele, e várias conjecturas, várias ideias do que viria agora. Será que ele voltará? Será que ele vai se tornar uma espécie de conselheiro do rei? Para onde ele foi? E tudo isso são assuntos que você vai acompanhando ali. Às vezes até pode fazer parte de algumas conversas. Você vê que poucas pessoas, talvez, provavelmente ninguém, sabia exatamente do quão próximo vocês eram, porque seu pai era o sumo sacerdote e o Ramiel notoriamente nunca escondeu que não acreditava no Deus que cuidava da cidade. Então não era nem bacana para você que as pessoas soubessem que vocês tinham uma proximidade.
mas então você não ouve ninguém exatamente perguntar diretamente para você, mas você é mais uma das pessoas que é um cidadão que é consultado. O que você acha? Você já ouviu aquele rapaz alguma vez? E você conversa de algumas coisas que você se sente mais confortável com as pessoas que estão ali ao redor. E nessa 7ª noite, quando você adormece e uma imagem vem na sua mente. A imagem de um dos montes, o mais alto da região, que são as montanhas gélidas, que ficam ali, uma grande cordilheira que tem, e a montanha mais alta dessa cordilheira é o chamado Monte de Bet Macau. Você vê a imagem desse monte, que dá início ali às cordilheiras, ela é a mais alta e é logo a primeira. Fica a uma distância de aproximadamente 6 horas ali da cidade de Urit, que você mora, e você ouve uma voz falando: Naurim, vá à casa de Ramiel. Eu, o Senhor, estou prestes a reunir o meu povo. Eu escolhi você e ele para serem o meu cajado sobre esta terra. Às 14 horas de amanhã, saia desta cidade e vá em direção ao Monte Bet Macau. E eu o guiarei até a casa de meu servo. Nessa hora você sente um flash apagando a imagem e você acorda.